Aleluia. Paz de Jesus, irmãos. Queria, só antes de entrar aqui na palavra, poder testificar isso que pelo Espírito Santo, o William orou aqui, que Fernando trouxe, quando estávamos cantando, eu caí de joelho ali, e o Senhor me falava assim, como é que eu posso entrar nesse lugar santo, sem tirar as sandálias dos pés, sem estar com as mãos limpas, com o coração puro. E eu estava mostrando para o William, eu não consegui, eu fui jogado ali no chão pelo Espírito Santo, como entrar num lugar como esse, num lugar de santidade, com o coração dividido, com o coração sujo, com as mãos sujas. Somente através do arrependimento, do quebrantamento, e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quem subirá ao monte do Senhor foi esses dois textos que o Senhor me deu, ainda quando estávamos ali prostrados. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. E Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, esse lugar santo, esse lugar da presença de Deus, é um lugar que o pecado não pode habitar. O pecado é fulminado diante da santidade, diante da beleza, diante da pureza, da grandeza, da majestade do nosso Deus. E Deus não habita no lugar onde há pecado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu vim para cá, irmãos, com um temor tão grande. Eu vim, o Senhor dizendo, você vai entrar num lugar santo. A palavra de Deus, ela é santa, né? Vimos Salmo 119, a excelência da palavra, né? O salmista falando da palavra. E quando a gente pega essas escrituras, que a gente vai discorrer por ela, né? Essas escrituras, elas são santas. O verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. Aleluia. Poder abrir Mateus 6, 22. Parece que o Espírito Santo vem conduzindo isso, né? Mateus 6, 22 diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E a palavra diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Essa tarde, irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que não é novidade para muitos de nós aqui. Muitos que estão próximos de mim já ouviram, nesse último mês, falar sobre esse assunto. Com muita simplicidade que eu quero dividir essa palavra com os irmãos. É de buscar subir também mais um degrauzinho naquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Como diz Paulinho, né? Passar mais uma mão de cal na parede, né? Deixar ela mais branquinha, vamos passar mais uma mão de cal nessa parede, né? Eu quero trazer uma mensagem que traz como título: o que eu estou permitindo alimentar a minha alma? Gente que gosta de anotar. O que eu estou permitindo alimentar minha alma? Eu fui pesquisar mais sobre o assunto e lembrei que há um tempo atrás Nando trouxe uma palavra também com título muito aqui, ó, o que está alimentando a sua alma, né? Eu gostaria de relembrar a título de introdução para aqueles que já ouviram e para aqueles que não ouviram, vão ouvir pela primeira vez, né? Vamos tentar relembrar algo que Nando trouxe no princípio com muita graça, um PowerPoint bonito. Não me arrisquei de fazer PowerPoint nem nada, né? Isso é só para quem é mestre ali. Ficou um negócio muito... Ele disponibilizou, está lá no Vida Normal da Igreja, o PowerPoint, muito bonito, muito arrumado, mas eu não vou me arriscar, não. O homem ele foi criado por Deus com corpo, alma e espírito. Tem uma imagenzinha aí que eu já me arrisquei, né, colocar ali a imagem, mas não o PowerPoint.
E o Gênesis 2:7 diz assim, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Isso já foi matéria dada, né, a título de introdução. Gênesis 2:7, eu vou ler aqui para você. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está lá no Gênesis 2:7. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim que, e o mesmo Deus dos pais os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É através do nosso corpo, né, através dessa matéria do nosso corpo aqui, que foi criado por Deus. Deus formou o homem do pó da terra, e ali ele formou o homem ali, e ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando Deus sopra, o homem passa a ter vida. A vida de Deus veio habitar dentro do homem, e o homem passou a ser alma vivente. E é através desse corpo, dessa matéria, que nós temos contato com esse mundo físico, né, na qual nós temos aqui os 5 sentidos, né, que é através do nosso corpo que eu tenho esses 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. É através do Espírito, ali o Espírito, que eu tenho a intuição, a consciência, a comunhão. É através do Espírito que temos o contato com Deus. É através do Espírito que eu percebo a existência de Deus, que conheço a sua vontade e que tenho comunhão com Ele. É através do Espírito. Mas também é através da alma que temos contato com o nosso interior. Temos contato com o nosso eu aqui dentro. Essa alma vivente aqui. A nossa alma é ali onde está a nossa mente. É ali onde está a nossa razão, os nossos sentimentos, as nossas emoções, vontades. Estão ali dentro da alma, né? E foi ali, quando o diabo veio trazer uma proposta para Eva, foi ali na mente que o diabo entrou, que o diabo achou espaço, que o diabo abriu uma caixa de diálogo ali, onde Eva foi enganada e Eva caiu. Eu acho que vale a pena a gente ler Gênesis 3, de 1 a 6, só para nível de contexto. Vamos ler aqui. Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foi aí, foi na alma, foi nos sentimentos, foi nas emoções, que o diabo ali tentou Eva, e Eva caiu. Eva, que foi formada do pó da terra, que foi formada do homem, né? O homem foi formado da terra, mas Eva veio do homem, e Eva também foi formada com corpo, alma e espírito, mas foi na mente, foi na vontade, foi nos desejos que ali Eva foi tentada, foi enganada e ela caiu. Muito bem. Então, diante dessa introdução, né, que Nando nos trouxe, né, 2023, eu gostaria de entrar no assunto da mensagem de hoje, abordando 4 tópicos acerca do que eu estou permitindo alimentar a minha alma. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que o que entra dentro da minha mente vai moldar o meu interior. O que entra vai moldar o que está aqui dentro. Vai moldar a minha alma. E que nós temos, em seguida, nós temos também que os olhos e os ouvidos são a porta de entrada para a nossa alma. Os nossos olhos e os nossos ouvidos
são portas de entrada para a nossa alma. Em terceiro lugar, vamos buscar discernir quais as fontes que estão alimentando a minha alma. Essas fontes, elas são luz, elas são boas. Essas fontes, elas são trevas, são mais. Essas fontes, elas trazem vida ou traz ilusão, morte, engano. E, em quarto lugar, como alimentar a minha alma com o que é bom. E, para terminar, alguns conselhos práticos. Amém? Vamos voltar de novo ao texto de Mateus 6 e 22. O texto de Mateus 6, 22 diz que os nossos olhos, os olhos que estão aqui no corpo, nessa matéria, são porta de entrada para a minha mente, onde está a minha alma, onde vai alimentar os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas vontades. É na vontade que eu tomo algumas decisões. Amém? Eu não sei se vai funcionar aqui, mas deixa eu ver aqui, eu queria colocar aqui um som aqui. Eu falei com o Guto, mas você vai ouvir aqui um som. Eu vou colocar aqui no... Vou colocar um outro som aqui para tu ouvir. Mais um outro aqui. Onde, povo de Deus! Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, cidade maravilhosa. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Vocês estão preparados para saltar de alegria? Salte, 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 salte. Um, dois, três. E por último, só mais um aqui. Paciência aqui comigo um pouquinho. Eu vi alguns se arrepiando aí quando escutou essa música, e outros rindo, outros chorando aqui. Assim, vocês escutaram 4 tipos aqui de canções diferentes. Uma bem triste, bem melancólica, né? Outra, uma música fúnebre. Uma outra bem agitada, né? De Fernandinho ali e tal. E essa agora, essa música que tocou, esse jingle agora que tocou, era o quê? Essa última agora? Como a nossa mente, ela guarda essas coisas, né? Como a nossa mente, ela vai... E assim, isso mexe com as nossas emoções, né? Você vê, quando toca essa música, tan, 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 né? Tem alguns irmãos, rapaz, eu me arrepiava no domingo quando eu via a cena chegar em primeiro lugar ali, com a bandeirinha do Brasil, tocando aquela música ali. Mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, com a nossa alma. Tem aí mais 2 figuras aí que eu queria colocar também,
para que agora a gente pudesse ver. Eita! Olha que hora é essa? 6 horas da tarde. Para quem almoçou de meio-dia, essa hora, pipoca vira churrasco. Uma picanha ali, ó. Cara, eita, coisa boa. Pode passar a foto. Olha para ali, rapaz. O que é que isso aí lembra aí, ó? Estamos chegando em julho, lembra férias, né? Uma casona bonita ali, perto da praia com piscina. Eita, essa é a tua casa lá em Gravatá, William? É a casa. Essa é a casa de William lá em Gravatá. Viu? O William está convidando quem quiser visitar a casa dele lá. Não é a casa ainda não, é o projeto. É o projeto. Vai ficar pronto aí por esses dias. Irmãos. Jesus amado, Senhor. Assim como essas canções que a gente ouviu, né? E essas imagens aqui chamou a atenção. Esse churrasco até deu água na boca, né, Leozinho? Deu água na boca, né? Assim, todas as outras coisas que você e eu vemos ou ouvimos, mexe com as nossas emoções. Mexe com os nossos sentimentos, com as nossas vontades. E agora imagina uma quantidade de imagens e de sons e palavras que repetidamente, diariamente, diante de nós, isso diariamente vem e é uma enxurrada de coisas que vem sobre a nossa vida. Isso vai ou não vai influenciar na minha vontade? Vai ou não vai influenciar em algumas decisões que eu vou tomar? Seja filmes, reportagens, jogos, novelas, músicas. E o sistema desse mundo, irmãos, é jaz do maligno. E o diabo sabe muito bem disso. E ele sabe como mexer nas nossas emoções. E é na alma onde trava uma luta, uma batalha muito forte pela nossa vida. É na alma. Por isso, domingo passado, o William trouxe que palavra preciosa. E eu digo, Senhor, tu estás confirmando essa palavra. E eu estava com essa palavra pronta. E se essa palavra está confirmando, porque a nossa luta, a nossa guerra, não é uma luta carnal, com armas, com bombas. É uma luta espiritual. Queria orar mais um pouco. Pai, estamos pisando num terreno tão santo. A tua igreja, Senhor, é a tua noiva, que tu a amas. E que quando tu repreendes, Senhor, o filho, é porque tu amas, Senhor. Quando tu chamas a atenção, é porque tu amas. Estamos pisando num lugar tão santo, tão precioso. Por isso, colocamos as nossas armas de ataque e de defesa no chão, nos prostramos, como fizemos agora há pouco, Senhor, dobramos os nossos joelhos, mas não queremos apenas dobrar os joelhos, nem apenas rasgar nossas vestes, mas queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, diante da Tua palavra, que é santa, que é pura, que é excelente, como o salmista disse, a excelência da Tua palavra, que ela, essa noite, ela possa nos limpar, que ela possa nos lavar, vai passando um colírio dos nossos olhos, Senhor. Unge os nossos ouvidos, Pai, para que a Tua palavra ela possa, como uma faca de 12 gumes, entrar e penetrar na nossa alma, a ponto de dividir aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Espírito Santo, te pedimos. Jesus disse que quando Tu virias, Espírito Santo, Tu iria nos revelar toda a verdade. Por isso nos leva a toda a verdade, Espírito Santo, por favor. Precisamos desesperadamente de Ti, Senhor, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas não estamos órfãos, não estamos sós. O braço forte do Senhor, como cantamos aqui, está conosco. O braço forte do Senhor está conosco. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Primeiro tópico. O que entra vai moldar o meu interior. Amém? Lucas 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira as coisas mais do seu mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, você já falou com alguém que o cara só fala que tudo que vai fazer vai dar errado, aquele cara pessimista? Não, isso aqui não vai dar. Já viu aquele filme, ó vida, ó azar, ó. Né? O comportamento. Né? Eu já falei com algumas pessoas que... Eu até tomei um susto uma vez. Eu conversando com um irmão, então, não sei o que, numa situação, de repente, o irmão solta um palavrão. Eu digo, eita. Eu chamei o cara e disse, ei, rapaz, que danado é isso? Tal. Às vezes está emprestando ouvido ou está ouvindo coisas. Estava conversando com um amigo, com um cliente, e aí tem um bebezinho de 2 anos, e de repente o cara tem uma boca suja danada, e a mulher dele estava me reclamando, tal, não sei o quê, porque ele tem uma boca suja danada, e o pirralho de 2 anos, tal, num determinado momento, soltou aquele palavrão, tal, não sei o quê. Eu disse, rapaz, menino, 2 anos, por que ele soltou aquele palavrão? Porque ele ouviu de quem? Ele não aprendeu sozinho. Ele não soltou aquele palavrão porque veio na cabeça, ele soltou um palavrão ali. Veio uma seta, ele ouviu em algum lugar. Ele ouviu em algum lugar. Algumas perguntas para que a gente possa refletir junto. O que eu e você temos consumido com os nossos olhos e com os nossos ouvidos? Em redes sociais, músicas, filmes, conversas, notícias, o que temos consumido com os nossos olhos e com os nossos ouvidos. E como isso tem afetado meus sentimentos, a minha paz, os meus desejos. O que mais ocupa os meus pensamentos hoje? Isso vem de Deus ou do mundo? Vou repetir. O que temos consumido com os nossos olhos e com os nossos ouvidos? Aonde eu tenho emprestado os meus olhos e os meus ouvidos? Nas redes sociais. Tem muita coisa boa ali. Mas tem coisa também que não presta. As músicas, filmes, conversas, notícias. Como é que isso tem afetado os teus sentimentos? A tua paz? Os teus desejos. O que é que mais tem ocupado os teus pensamentos hoje? Vem de Deus ou vem do mundo? O que temos consumido, irmãos, como diz o texto de Lucas, vai encher o meu coração. O texto diz, o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. E o nosso coração vai se enchendo de coisas que eu vou alimentando a alma. Amém? Vamos para o segundo tópico. Os olhos e os ouvidos são a porta para a alma. Salmos 101, 3, somente a parte A. O salmista, ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Cuidado com os nossos olhos, porque ele é a porta da alma. Provérbios 4, 20 a 23, que eu queria abrir aqui para ler junto com os irmãos. Estamos numa luta. E os nossos olhos e os nossos ouvidos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes de prestar atenção dos teus olhos.
guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Filho, inclina os teus ouvidos, não deixe que aparte os teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Isso porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Alguns conselhos que a palavra nos traz. A Bíblia nos ensina a vigiar. A Bíblia nos ensina a guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque isso vai afetar diretamente o meu coração, que é o centro da minha alma, que é o centro das minhas vontades, desejos, e isso vai afetar, e a Bíblia nos ensina a guardar o coração, ter vigilância espiritual sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que deixamos crescer dentro de nós, irmãos. Não podemos andar distraídos, porque senão vamos ser presas fáceis. Ouvimos semana passada que estamos numa batalha, estamos numa luta e precisamos vigiar, guardar os olhos, guardar os ouvidos, e guardando-os, terei guardando também a minha mente. Efésios 6:12. Efésios 6:12, esse texto muito conhecido, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque andando na carne, andando nessa carnezinha aqui, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, muitas fortalezas que se levantam, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, em outras versões, todo pensamento, à obediência de Cristo. Romanos 12:2, e não nos conformemos, não tomemos a forma desse mundo, mas sejamos renovados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto que o William trouxe como base domingo passado, 1 Pedro 5:8, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda como leão, bramando, rugindo, bramando, procurando a quem possa tragar. Então eu preciso estar atento, vigilante, o que tem entrado, o que eu tenho permitido entrar na minha alma através dos meus olhos, dos meus ouvidos. Joyce Meyer tem um livro chamado Campo de Batalha na Mente. Acho que alguns anos atrás eu já li esse livro e eu acho que eu já ministrei alguma coisa sobre ele aqui. E ele traz uma conotação mais ou menos dizendo o seguinte, que a gente está numa luta. Existe uma luta espiritual e a batalha é pela nossa mente. Há uma luta. As hostes espirituais, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Militando na carne, nós não lutamos com as armas carnais. Existe uma luta que nós não conseguimos enxergar com esses olhos, mas existe uma luta e uma batalha pela nossa mente. E quem ganhar a nossa mente vai ganhar o nosso coração. E o coração é o centro da alma, das vontades, das decisões. E aí, quem ganhar, o coração vai se inclinar para ele. Não estamos aqui de passagem nem de brincadeira. E o inimigo, nosso inimigo, não brinca conosco. Algumas perguntas. Tenho alimentado mais a minha fé ou minhas distrações?
Estava almoçando com o pessoal hoje. E aí estávamos falando de série e tal, não sei o quê. Eu disse, rapaz, olha, eu vou tocar um pouquinho ali na filha. Ai. Eu não vou dizer que foi Fifi e Duda, não, que estava lá almoçando comigo. Eu brincando com eles aqui, eu disse, rapaz, não, mas tem coisas, irmãos, que dá para você assistir e ver, não tem problema nenhum. Mas eu estou alimentando mais a minha fé ou as minhas distrações. Tenho gastado tempo com a palavra. Tenho buscado ter comunhão com o Espírito Santo em oração. Esse Espírito que é santo, que é o nosso paracletos, que é o nosso ajudador, que é o nosso amigo. Eu tenho buscado estar em comunhão com os meus irmãos em Cristo, como membro do corpo, ligado, vinculado ao corpo. Atos 2,42 diz que os irmãos perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a igreja primitiva era sustentada por esses pilares. A palavra, comunhão, partir do pão e orações. Tenho alimentado mais a minha fé ou as minhas distrações? Tenho gastado tempo com a palavra. Terceiro tópico, discernindo a fonte. A fonte que tem alimentado a minha alma é luz ou é trevas? Essa fonte é uma fonte boa ou é uma fonte má? Ela traz vida, ela traz verdade ou traz ilusão, engano e morte? Queria voltar um pouquinho agora ao primeiro texto que a gente começou essa ministração, o texto de Mateus 6, 22. E agora vamos passar até o 23. Olha o que Jesus vai dizer naquele sermão que a gente denomina como o Sermão do Monte. Mas vamos estender até o 23. Ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Olha aqui Jesus está dizendo que existe uma luz que é treva. Uma luz que não é verdadeira, que não traz vida. Existem mentiras, irmãos, existem enganos com cara de verdade. Existem luzes que, na verdade, aqui o Senhor está dizendo que é trevas. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Quando eu deixo alimentar por outras fontes, é mais fácil eu acreditar nos meus sentimentos, nas mentiras do diabo, os dardos inflamados, do diabo na nossa mente, do que nas verdades reveladas pela palavra. Na presença e na doce voz do Espírito Santo, que diariamente nos convida a enxergar pelos olhos da fé o caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Na manhã eu acordei, o Senhor falando sobre sentimentos e verdades versus mentiras. Eu até compartilhei com o Tonhão, não foi, Tonhão? Versus mentiras, enganos. Muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos ser guiados pelos nossos sentimentos. Por quê? Porque estamos nos alimentando mais de outras fontes. O sentimento não é algo que é mentiroso, não, tá? O sentimento é algo que é verdadeiro. Às vezes você está sentindo algumas coisas ali dentro, vontades, desejos. É porque tua alma está pedindo aquilo ali, você está sentindo aquilo ali mesmo. Mas, diante dos sentimentos, a palavra de Deus, ela precisa estar acima dos meus sentimentos. Há uma batalha, uma luta muito grande. Se eu me deixo alimentar por outras fontes, provavelmente os sentimentos e a carne, elas vão estar mais fortes, elas vão vencer essa luta. Mas se a palavra tem lavado a minha vida diariamente, se a comunhão com o Espírito tem sido constante,
os meus sentimentos vão ser guiados pela palavra. A minha alma vai ser guiada pelo Espírito que habita dentro de mim. E não pelos sentimentos, muitas vezes enganosos, que estão aqui dentro. O homem natural, ele não consegue compreender essas coisas. Eles não conseguem discernir essas coisas porque são guiados pela carne. A vontade da carne. Os desejos da carne. Mas quando eu me inclino para o Espírito, eu consigo entender e discernir. Mesmo que essas vontades elas venham. Mesmo que algumas setas elas venham. Eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes acontece comigo. Eu me ajoelho para orar, eu boto o joelho no chão, daqui a pouco vem uns pensamentos, tem aquilo para fazer, tem não sei o quê e tal. E eu fico dando ordem, aquieta a minha alma. Te aquieta. E aí você tem uma arma muito poderosa, que é a oração em línguas. Fernando falou aqui, me ajoelhei e comecei a orar em línguas. E aí o Espírito vai te enchendo. E ele vai te dando palavras. E aquelas setas, aqueles sentimentos e aquelas coisas que vêm na tua mente, e as ocupações do dia a dia, normal, irmãos. A gente tem muitos compromissos aqui, todos temos muitos compromissos. As criancinhas, os bebezinhos aí, é que ainda não, né? Mas quando a gente passa dos 18, já tem boleto para pagar, né? Tem um monte de boleto para pagar, e parece, rapaz, que a alma da gente só lembra dos boletos e das obrigações quando a gente se ajoelha para orar. Parece que ela vem ali, tum! Esse momento, não. Aqui não. Agora não. Agora é eu e meu Deus. Você precisa dar uma voz de comando para a tua alma. Você precisa guiar a tua alma, os teus sentimentos. Não deixar os teus sentimentos e a tua alma te guiar. Porque muitas vezes ela vai te guiar para caminhos que não é a vontade de Deus. Então, o que fazer? E agora? Eu estou numa luta aqui. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, nisso esteja ocupado o vosso pensamento. É nessas coisas que eu preciso ocupar minha mente. São com essas coisas que eu preciso ocupar minha mente, que eu preciso encher os meus pensamentos. Esse tem sido o teu filtro. O que você vê e o que você escuta passa por esse crivo, passa por esse filtro. É bom nos almoços assim que a gente vai conversando, né? Vai tendo umas ideias assim nos almoços. Aí a gente pergunta o seguinte: você toma café sem passar aquele café de pó, né? Sem passar pelo coador. Você joga o pó ali dentro, joga água, mistura assim e toma o café. O que é que a gente faz? A gente bota no filtro, né? Tem aqueles filtros de papel já pronto, outros que tem um filtrozinho ali, né? Se a gente faz assim com o café, irmão, se a gente passa um filtro para a gente não tomar um café cheio de pó, imagina com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito, com as decisões que eu preciso tomar. Eu preciso passar um filtro. Eu tenho filtrado aquilo que chega diante de mim. Uma vez, eu e Suelene, a gente costumava, hoje mais não, porque assim, a gente costumava ir para cinema, a gente tinha um dia na semana que a gente saía, só nós dois, a gente saía para namorar, saía para conversar, para bater papo, a gente tirava um dia na semana, e a gente sempre ia para o cinema. Hoje não dá mais para ir para o cinema não, irmãos. Uma vez a gente entrou na sala do cinema, rapaz, não demorou muito não, 5 minutos a gente se levantou e saiu. Não dá para a gente ficar aqui não. Não vou emprestar meus olhos e meus ouvidos a isso aqui não. Faz muitos anos isso. Cadê ela? Ela estava sentada ali e sumiu. Deu um ninja. Irmãos, mas eu paguei o ingresso, né? Agora eu vou perder o dinheiro. Não. É melhor tu perder o dinheiro do que perder teus olhos. Jesus disse o seguinte, olha, né? Se teus olhos se vai pecar, arranca e joga fora. Quer ficar com o olho no lugar, irmão?
Mas é muito sério, irmão. Tem coisa que não dá para ver. Tem coisa que não dá para ouvir. E precisa passar um filtro. O que não edifica pode até parecer pequeno, pode parecer inofensivo, mas pode gerar um cansaço espiritual. Às vezes, você pode estar entrando em projetos que Deus não reservou para você. Isso gera cansaço espiritual. Às vezes estamos emprestando os nossos olhos, nossos ouvidos para coisas que nos traz ansiedade. E ansiedade é uma preocupação excessiva, muitas vezes, com o futuro, com a saúde, com a família. Às vezes emprestamos nossos olhos e ouvidos para algumas coisas que geram inveja. A inveja é uma das coisas mais comuns na natureza do homem caído. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Isso pode estar gerando esse sentimento em você. Comparação, o Jojó tocou nesse assunto aqui, né? Por que ele e por que não eu? Por que não meu filho, por que o filho dele? Eu lembro dessa palavra, né? Deus tem um lugar reservado para você e para mim dentro do corpo. Cuidado. Muitas vezes comentários. Não, só estou comentando. Não, só estou falando. Se fizesse assim, se fizesse assado e tal. Comparação, né? Às vezes o que a gente vê, o que a gente ouve gera medo. Às vezes medo de sair de casa. Medo de ser assaltado. Medo, às vezes, de se lançar em projetos que Deus te chamou. Medo de não dar certo. Medo do amanhã, medo de se casar. Eu já conheci gente que tinha medo de casar. Eu tenho medo de casar. Por quê? Rapaz, eu só vejo história de casamento que deu errado. Só vejo história de casamento que deu errado. Cara, e tu só procura ouvir isso. Tem tantas outras histórias que deu certo, mas tu só vai ouvir essa daqui. Cara, está se alimentando de que fonte? Medo de ser traído. Só ouve coisas de traição. Eu não quero, não, porque eu não quero me relacionar, porque eu tenho medo de ser traído. Caramba. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, somos nós que passamos o filtro, somos nós que decidimos se iremos ver ou se iremos ouvir, somos nós que decidimos. Existem coisas lícitas que te afastam da vontade de Deus, deixa, lança fora. Isso aqui me afasta de Deus, eu deixo. Isso aqui é lícito, mas isso aqui está me afastando, eu deixo, eu lanço fora. 1 Coríntios 10, 23, existem coisas que são lícitas, mas não trazem edificação para a tua vida, para a tua casa. Deixa. Lança fora. Porque isso vai começar a alimentar a tua alma. E na hora das decisões, a vontade da alma vai prevalecer. O desejo da carne vai prevalecer. Eu quero te desafiar, ainda hoje, você fazer um exercício. Liste aí 3 coisas que você costuma assistir. O Fifo está olhando ali para mim, ali, olhando para a minha cara ali. Lista aí 3 coisas que você costuma assistir, ou que você costuma ouvir, ou que costuma seguir ou acompanhar com frequência. Depois, você lista aí, 3 coisas. Cara, eu gosto muito disso, eu faço muito aquilo, tal, isso aqui, Lista só 3 coisas. E depois você faz uma pergunta para você mesmo. Você faz a pergunta dizendo assim: essas coisas estão me aproximando ou estão me afastando de Deus? Alguns sentimentos, às vezes, que vêm na tua mente também, né? Com frequência. Às vezes acontece isso, às vezes vem um sentimento aqui dentro, e esse sentimento, ele se repete, né? Faz essa pergunta:
esse sentimento é luz ou é trevas? Porque às vezes a gente alimenta, né, alguns sentimentos, né? A gente vai alimentando, a gente vai dando cordinha, né? A gente vai alimentando. Esse sentimento aqui, ele é luz ou é trevas? O Espírito Santo me revela. Esse sentimento aqui vem constantemente sobre mim e tal, e isso aqui é luz ou isso aqui é trevas? Às vezes a gente recebe também algumas propostas, né? E também devemos perguntar: Espírito Santo, essa proposta aqui é luz? Isso aqui é trevas? Isso aqui é bom? Isso aqui é mal? Isso aqui vai me levar para perto de ti, vai me distanciar? E quando você fizer essas perguntas, irmãos, não seja rápido em responder. Medite, ore, busque conselhos de alguém que você conhece. Não se lance nos seus sentimentos, nem se lance em projetos que podem te afastar de Deus, por mais que à primeira vista aquilo pareça ser bom. Passa por esse crivo, por esse filtro. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, passa por esse crivo. Quarto e último tópico. Como alimentar a alma com o que é bom? Porque tem coisas, irmãos, tem coisas que você não quer ver e ver, né? Você passa por algum lugar, você, eita, vi. Não é cego, né? Você passa por algum canto, ouviu, que você não queria ouvir, mas ouviu. Mas aí eu boto no saco furado. Aí eu não alimento a minha mente, eu não alimento aquilo ali. Então, como alimentar a minha alma do que é bom? Se alimentando de Jesus. Se alimentando de Jesus, olhando para a sua vida, olhando para a obra dele. Ele é o pão da vida, ele é o nosso maior exemplo e modelo a ser seguido. Olhando para Jesus, seguindo a Jesus. Às vezes a gente segue tanta gente no Instagram, né? Então, e diariamente ali, mas assim, olha, como me alimentar do que é bom? Me alimentando de Jesus. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Você saciado, irmãos, não vai buscar outra fonte. Você cheio, alimentado, não vai buscar outra fonte. Se você está bem nutrido, está bem alimentado, você não vai buscar outra fonte. Por mais que apareça uma picanha daquela ali. Apareceu uma picanha daquela ali, mas você está bem alimentado, você está cheio. Você vai olhar para ela e dizer: rapaz, não entra não. Mas é bonita, rapaz, está ali, ó, quentinha, com aquela capinha de gordura, mas não entra não, estou bem alimentado. Eu estou suprido, estou cheio. Não vai entrar não. Deixando as coisas do velho homem, deixando velhos hábitos, substituir por novos, né, como novas criaturas, nascido de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Tem pessoas que se convertem, que tinham maus hábitos no passado, e às vezes continuam com alguns hábitos que precisam ser deixados. Deixar as coisas do velho homem. Não ser um discípulo carnal. Não ser criança, que é levado por qualquer vento de doutrina. Se alimentar, estar bem nutrido para crescer. Uma pessoa que se alimenta bem, um discípulo que se alimenta bem, ele cresce. Estevão está ali crescendo. Brenda come direitinho também, viu, Nanda? Come direitinho ali. Bichinha come direitinho que só, rapaz. Hoje eu almocei na casa dela. Faz um almoço gostoso, né, Mateus? E come direitinho. Ele é doido. Ele é doido de dizer que é ruim? Não é doido nada. Buscando as coisas do alto.
buscando os interesses de Deus, priorizando o seu reino, priorizando a sua vontade. Colossenses 3, de 1 a 3. Eu estou já no finalzinho. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, amém. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Se alimentando da palavra. A palavra é a maior fonte de alimento para a nossa vida. Salmo 87, 7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. A palavra de Deus é a maior fonte de alimento para a vida do discípulo. Amém, irmãos? Alguns conselhos práticos, algumas coisas que eu posso fazer para deixar a minha alma bem nutrida, bem alimentada do que é bom. Leia a palavra, medite, estude a palavra. Não deixe a sua alma dar desculpas que não tem tempo, que você precisa descansar, porque quando você quer, você arruma tempo. Arruma ou não arruma? Arruma. Arruma tempo para futebol, arruma tempo para o churrasco, arruma tempo para uma corridinha, a gente arruma tempo para tudo. A gente diz, não, eu estou cansado, não tenho tempo. Tem tempo. Salmo 1, de 1 a 3, eu gosto muito, eu acho que eu cito, todas as vezes que eu venho ministrar aqui, eu cito esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ter o prazer na palavra, se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra, meditar na palavra, requer disposição. Eu preciso querer. Requer vontade, desejo, prioridade, quer gastar tempo. Dê prioridade ao Senhor, a sua palavra, gaste tempo, recurso. Muitas vezes a gente tem dinheiro para lazer, para qualquer coisa. Quando é para gastar com as coisas do reino, com o Senhor, cara, é uma dificuldade. Para investir na tua vida, no reino, é uma dificuldade muito grande. Invista. Eu lembro Paulão ainda em vida, cara, começando a estudar as escrituras, palavra e tal. Paulão disse, Alex, compra essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia Strong, que ela vai estar ali no teu aplicativo, tu clica aqui, ó, vai trazer do original, assim, sabe? Cara, comprei, que coisa legal. Você vai ali, toca, tá, traz ali no original, estuda a palavra, gasta tempo, recurso, o recurso é dele. Nós dizendo, né, para ele, por meio dele, né, são todas as coisas. O recurso vem dele. Investe na tua vida espiritual. Investe. Gasta recurso. Invista em livros bons. Invista na vida dos seus filhos, no seu casamento. Se empenha a buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso requer uma disciplina espiritual. Disciplinar a alma a bons hábitos. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai dormir meia hora mais cedo. Aí você acorda meia hora mais cedo, mas não sai de casa de manhã sem orar, sem abrir a tua Bíblia, sem te apresentar diante de Deus, sem apresentar a tua família, nem que seja um capítulo para tu ler. Se apresentar ali diante do Senhor. Não faz isso. Acorda, tá, vai pegando, tomando café no meio da rua, correndo. Tal. Bota o celular para acordar meia hora mais cedo. Vai dormir meia hora mais cedo. Deixa de ficar meia hora, uma hora
na internet ou no filme. Então, eu disse, rapaz, Senhor, eu vou reservar essa meia hora aqui para dormir mais cedo, porque eu quero acordar mais cedo meia hora. Deixa eu confessar aqui um pecado. Eu me envergonhei, fiquei tão triste. Outro dia, me mandaram uma notícia, eu comecei a ver notícia de como é que está, o julgamento disso, daquilo, tal, não sei o que. Rapaz, quando eu fui pegar, e passava, quando eu olhei para o relógio, 00:30, disse, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi. No outro dia, o relógio tocou 5 horas, eu digo, Senhor, eu estou morrendo de sono. Eu fiquei tão triste. Não é religiosidade não, irmãos, mas sabe aquele encontro que você tem marcado com aquela pessoa que você ama? Tem dias, irmãos, não é... Você vai dormir até... Teve dia que eu dormi até 9, teve um dia que eu dormi até 9 horas, 9 e pouco. Eita, meu Deus, que negócio legal. Nunca mais tinha dormido até esse horário. É muito bom dormir até 9 horas da manhã. Eu não sei qual foi o dia que isso aconteceu, não foi, Suelene? Teve um dia que Suelene me deixou lá. Eu disse, menino, tu passou da hora. 9 horas da manhã eu dormi para caramba. Eu digo, Senhor, que bom. Às vezes o relógio não toca, mas o Senhor acorda. Né? Nesse dia o Senhor acho que me deixou dormir. Está cansado. Foi nesse dia de imposto de renda, não foi, Suelene? E eu fui dormi até umas 9 horas da manhã. Mas nesse dia, irmãos, que eu fiquei assistindo potoca de negócio, de depoimento de fulano, ciclano, para lá, para cá. Rapaz, eu acordei tão mal. Disse, quanto tempo eu perdi emprestando os meus olhos e meus ouvidos para coisa que não me edificou em nada. Perdi meu tempo. No outro dia fiquei triste. Não sair de casa de manhã sem te apresentar ao Senhor. Para enfrentar as lutas e as aflições do dia a dia. Não saia desarmado. Efésios 6:10 diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou fortalecer a minha alma? Quando é que eu vou encher a minha alma? Eu vou me enchendo do Senhor, da sua palavra. Isso, como eu falei, no primeiro momento, pode até parecer algo, um ato religioso, de regras. Porém, essas práticas, essas disciplinas espirituais, como me ensinou o meu amado mestre aqui, William, disciplinas espirituais, né? Essas disciplinas espirituais, elas vão criando bons hábitos. E você agora já, um bom hábito é muito bom, porque você vai moldando a sua alma, você vai criando bons hábitos. Substitua o tempo de distração por tempo de edificação. Louvor, leitura da palavra, bons livros, visitas, conversas com discípulos. Às vezes a gente precisa fazer algumas visitas, tempo de comunhão. E aqui eu não estou falando que é o tempo de descanso e de lazer, porque nós precisamos de descanso e de lazer também, porque essas coisas são necessárias para a saúde do nosso corpo. E isso também reflete na nossa alma. Se o nosso corpo está mal, a nossa alma vai estar mal também. Precisamos de descanso, precisamos de lazer, irmãos. Escolha conscientemente o que escutar e o que ver. Seja louvores, seja conteúdos cristãos, ministrações sérias, de pessoas que você confia e que você conhece. Há muita coisa, irmãos, com rótulo de bom, mas o conteúdo é tão prejudicial. Lembra que Jesus disse, se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas. Tem coisas que parece que tem rótulo ali de coisa boa. Mas se tu não passar pelo crivo do Espírito Santo, se tu não conhecer, tu pode cair numa cilada. Peça discernimento ao Espírito Santo antes de consumir qualquer conteúdo, antes de tomar qualquer decisão. Peça conselhos. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Irmãos, quero trazer um testemunho aqui. Na sexta-feira, eu estava brincando, eu estava na academia logo de manhã cedo, aí o telefone tocou, era uma irmãzinha, uma senhora que tem idade de ser minha mãe, né? E aí ela me ligou e disse, estou na academia. Eu disse, quando sair pode ligar para mim? Posso. Aí liguei para ela. E aí essa irmã, ela queria um conselho.
Olha, está acontecendo assim, 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 assado. Nós conversamos ali um bom tempo e terminamos a conversa orando. Irmãos, que coisa linda. Eu saí tão edificado ali. Uma senhora, idade de ser minha mãe, pedindo conselho. Uma situação corriqueira do dia a dia, da família e tal. Mas queria buscar um conselho. E ela me ligou. Irmãos, e como eu fui edificado nessa conversa. Como eu fui edificado. Que coisa linda. Não tenha vergonha de se expor ao Espírito Santo. Não tenha vergonha de se expor ao corpo de Cristo, que é a igreja. De pedir ajuda. Irmão, tem coisas que eu não estou conseguindo sozinho. É por isso que nós somos corpo, né? Temos funções no corpo, é por isso que nós somos corpo, família. Tem coisas que a gente não consegue só, é verdade, a gente não consegue. E aí a gente pede ajuda. Pede ajuda ao Espírito Santo. Pede ajuda ao irmão que está do lado. Foi tão lindo, irmãos, tão lindo. Glória a Deus pela vida dessa irmã, amo de coração. Por fim, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e Tu conheces o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Seja sincero com o Senhor, com o Espírito Santo. Deus não habita no lugar onde há pecado, onde há trevas. Como o Espírito Santo tem falado conosco essa tarde, essa noite, a presença de Deus, esse lugar da presença de Deus é um lugar de santidade. Quem verá o Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade. A quem temos entregado a nossa alma? Com que tem se alimentado a nossa alma? Que não entrega a sua alma à vaidade. E nem jura enganosamente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ver Deus. Eu quero vê-lo. Ah, Senhor. Mais uma vez, eu quero te pedir, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, Senhor. Para que eu possa compreender, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Para que não impresse os meus olhos, que a porta da minha alma, para caminhos, ou para vontades, desejos e decisões, que vão contrário à Tua vontade, Senhor. Santifica, purifica os meus ouvidos. Espírito Santo, Tu que estás passeando entre nós, no meio de nós, fala no íntimo, no profundo. A Tua palavra que é como uma faca de 2 gumes. Ele divide aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. É no Espírito, Senhor, que temos comunhão contigo. É no Espírito que reconhecemos a Tua vontade. É no Espírito que reconhecemos a Tua soberania. É no Espírito, Senhor, que Te amamos. Porque até para Te adorar precisamos de Ti, Espírito Santo. Até para Te buscar precisamos de Ti, Espírito Santo. E essa noite sujeitamos a nossa alma. Damos uma voz de comando à nossa alma.
Submeta-se à vontade do Senhor. Mas é eu e você, irmãos, que decidimos aonde os nossos olhos vão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Santifica os nossos olhos, Senhor, porque queremos te ver, queremos te contemplar, queremos te exaltar. Queremos junto com a terra e o céu cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor. E toda a terra se encha da tua glória, porque há santos que limpam suas mãos, que purificam seus corações e que se juntam com um coro de anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Sonda, Senhor, os nossos corações. Tu conheces o íntimo e o profundo. Vê se há algum caminho mau. Cava uma vala profunda, Senhor, para que sejamos, Senhor, instrumentos em tuas mãos. Para que assim como tu nos alcançou, Senhor, numa vida de santidade, possamos alcançar outros.